Foi aí que foi gravado o clipe? Não, Não. aqui a gente tá no meu estúdio aqui. Ah, Tá tudo mais... O Tico Oi? Tico e Eu, o... Ah, Barbinha. e o Barba. e o Barba. O Tico guitarra e o Barba bateria. Só o Exato. Léo não tá, é isso, né? O Léo é motorista de caminhão, De caminhão e de Kombi. de Kombi Comeu o também. planeta, cara. Já Kombi geralmente é o que leva. Bom, mas vamos lá, vai rodar a vinheta, a gente abre ahn, e a gente abre essa conversa aí pra turma, tá bom? Tá. Olá, eu sou Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. Meus convidados de hoje são meu velho amigo e já conhecido, uma pessoa que eu gosto muito, o Caneda, que está muito bem acompanhado hoje do Tico e do Barba. Eu converso hoje com Asfixia Social. Meninos, sejam bem-vindos ao Mistura Cultural. Obrigado, é nóis. Obrigado. Satisfação, André. Geralmente esse papo a gente faz com uma pessoa só, quando mais de uma participa, aí a gente vai orquestrando para, né, para todo mundo falar, para que as pessoas ouçam direitinho, que senão fica embola o som e a gente não consegue, né? Bom, mas aí, Caneda, queria que começasse com você já falando do novo projeto de vocês, o nome do álbum, o que tem, o que a gente ouve em Bleeding in the Sun. Bleeding in the Sun, Sangrando no Sol. Essa capa aqui, vou mostrar aqui já de cara. É um disco que a gente traz a mistura da asfixia social, que é rock, reggae, punk, metal, música brasileira, com metais, com percussão, com, enfim, groove. E uma crítica social, que o Asfixia sempre teve essa pegada de fazer letras mais ácidas, de reflexão e tal. E a gente teve na Europa recentemente, essa terceira turnê que a gente vai fazer agora na Europa. A gente vivenciou momentos lá de, assim, apesar de estar em primeiro mundo, tem muita gente migrando para a Europa, atravessando oceanos e tal. E essa arte representa justamente a ideia desse disco, né? Das Uhum. pessoas fazendo essa cruzada do mundo moderno para buscar, tipo, né, essa travessia do mundo moderno para buscar uma vida melhor, muita gente morrendo e tal. Então, crianças no meio disso, famílias no meio disso e tal. E aí a gente retrata também esse submundo de lá. Aqui do Brasil, obviamente, e de lá. Então por isso chama Sangrando no Sol, que a gente é o país tropical, o país solar, né? E eles veem a gente assim, o país do sol, a terra do sol, e ao mesmo tempo doideira, né? Gente morrendo no oceano de insolação e tal. E a ideia é justamente a gente trazer essa mensagem mais chocante mesmo, porque muitas vezes fica por debaixo dos panos, né? Apesar de ter muita gente falando sobre isso, muita gente se esquece. E essa já é uma marca característica do Asfixia, que é esse ativismo nas letras, assim, um ativismo vindo da periferia, né, que vocês retratam nas canções, nas músicas. E as faixas desse álbum, elas vêm com essa mesma temática? Exatamente. A gente acho que a essência da banda é a gente se expressar e trazer essa ideia crítica, essa ideia de indignação mesmo. Por que não, né? Então, Uhum, muita gente fala assim, ah, não, temos que falar de coisas boas, temos que falar de... Não, por que não? Por que não falar dos problemas, né? E também, ao sim. mesmo tempo, muita gente critica assim, ah, como se fosse uma parada... é, Muita gente que critica, né? Que fala sobre essa questão de colocar o dedo na ferida. Vai justamente falar do quê? De que as bandas deveriam, né, não deveriam ficar se politizando, entre aspas e tal, mas todo mundo é um ser político, né? A gente não necessariamente é partidarizado, nada disso. A gente só acha que a nossa vida é discutir esses temas no dia a dia, porque a gente isso faz parte da nossa essência, né? A gente tem que falar problemas justamente para melhorar, né? É, temas presentes nas nossas vidas, né, cotidianas. A gente está vivendo um momento, sei lá, de crises globais e as pessoas precisam de ajuda. Falar sobre ajuda, não vamos falar sobre problemas. Pô, as pessoas estão vivendo problemas, as pessoas precisam de ajuda. Vamos falar disso, vamos trocar essa ideia, é muito melhor. Bom, vamos falar um pouco com os meninos aí. Tico, é o primeiro álbum que você grava com Asfixia? Sim, sim, é o primeiro álbum que eu gravo com Asfixia.
A gente gravou lá no Rio de Janeiro. Eu sou gago, viu? Muito bom! Já fui logo em você, tá? Não tem Foi logo em problema. mim. Então, a gente gravou no Rio de Janeiro com a produção do Pedro Garcia, né? Sim, E do Planet Hemp, né? isso, Pedro Garcia do Bater... Planet Hemp. E foi muito massa gravar lá, cara. Muito bom. E você também, né, Barba? Você tá chegando agora. Assim, agora eu digo no álbum, né? Isso, eu entrei para a gravação do álbum, né? Desse novo disco. Eu tô, acho que há 10 meses, 11 meses já, no Asfixia, né? E já gravando o disco, né? Um disco importante, um disco forte, um disco aí bem eclético, com uma mensagem bem legal aí pra galera refletir, pensar. E também tem todos os estilos, né? Do ska ao maracatu, tem o raga, coisas que eu tocava muito pouco, né? Eu toquei muito hardcore. Então, nesse disco eu me diverti bastante e ainda tive a oportunidade de conhecer o Pedro Garcia, que o primeiro instrumento dele é bateria, né? Então, foi uma experiência bem legal, assim. Foi uma coisa muito louca, assim. Foi bem legal. A gente, assim, todas as vezes que a gente fala de asfixia social, a gente fala exatamente dessas sonoridades, né, que vocês já falaram, que é o punk, o ska, o dub, o reggae. A gente não consegue, o rap, a gente não consegue falar, quando alguém fala assim, asfixia social é uma banda do quê? Aí você faz, meu Deus. O que eu falo agora? E aí vocês circulam muito bem, ó. A gente já falou de Planet Hemp, eu já vi vocês com Varukers, né? Abrindo o show do Varukers. Já também vi vocês gravando com o MV Bill, com o GOG. E aí vocês fazem esse caldeirão aí de sonoridade. Tem a história lá com Cuba, né? Mas assim, o que vocês costumam ouvir individualmente? Bom, vou começar por mim. Vamos Bom, lá. tipo, a banda, ela tem essa sonoridade justamente por conta de que cada um do membro da banda traz uma bagagem. A minha bagagem mesmo é o metal, tipo, thrash, death metal, power, só mais na parte do heavy metal mesmo. E a camiseta do Pink Floyd aí também. Pink Floyd, né? Também, Pink Floyd. Mas você gosta de cartola, você toca samba no violão. Gosto também, isso também. Eu gosto muito de samba também, eu gosto de... Todo mundo é meio maluco, você entendeu? É meio maluco, maluco assim a gente. Eu curto muito samba, curto muito blues, jazz, curto funk music, eu curto uma porrada de coisa, mas a estilo de cabeceira mesmo é o metal. Eu gosto bastante de reggae, pô, sempre ouvi muito hip hop, assim, desde moleque, né? Então, um dos caras que eu mais curtia, assim, ouvir era GOG, Racionais MCs, claro, mas GOG, RZO, eu ouvi bastante, assim. Isso, acho que na época que eu tava ouvindo música com meu irmão mais velho, isso me influenciou bastante. E também ouvi muito Planet Hemp, Chico Science, Nação Zumbi, ouvi bastante, enfim, Rage Against the Machine, Cypress Hill, essas bandas surgiram ali nos anos 90 e que faziam essa mistura, né, Body Count, tipo, a história do NWA também pegou bastante, assim, depois que eu fui conhecer e tal. Então, acho que, da minha parte, assim, foi mais esse lance da música jamaicana, preta, norte-americana, africana, mas mais pro lado do hip-hop das rimas, assim, que me pegou bastante, né? E quando eu ouvi Chico Science, Nação Zumbi, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, foi uma parada que eu pirei, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei de ouvir quando era moleque, assim. E você, Barbie? Eu tô nessa tocada aí, muita banda que ele falou também gosto, né? Sempre é uma mistura do que o Tico gosta, o que o Caneda gosta, mas o hardcore também, junto com o ska, né? E também eu vi bastante música instrumental. Hoje em dia eu tô mais essa pegada do instrumental com groove, assim, tenho escutado umas bandas diferentes, assim, que tem o Wolfpack, que eu escuto bastante, que é um grupo que uns caras... Tem um baixista, eu não me recordo o nome dele, toca muito, assim. Então, o groove desse baixista com a bateria é uma coisa que a gente está tentando
eu estou tentando pôr aqui, apesar que já tem isso no Asfixia, né? Mas para deixar um pouco mais em evidência, assim. Essa é a minha pegada O musical. caldeirão. Legal, Dri, que assim, acho que a gente tem esse lance de ter ouvido música em alguma fase da nossa vida, mas a gente também, acho que, né, eu não sei dizer por vocês, mas muda um pouco também. Até pela influência do meio que a gente tá. Então, por exemplo, o Léo, que é o baixista nosso que não tá aqui, hoje o Léo, ele é um cara que, assim, ele gosta muito de rock and roll, gosta muito de Black Sabbath, mas ele é um cara que tocava sanfone, o pai dele era forrozeiro, e ele, né, tipo, acordeon, tal, essas paradas, então ele sempre gostou muito de música nordestina. Então, acho que eu também passei por isso. Eu acho que o pai do Tico ouvia muita música brasileira e ele sempre fala disso. Assim, ele é metaleiro, mas o pai gostava muito de samba e ele compôs samba em cima disso. Acho que todo mundo tem esse lance, assim, né? De trazer a mistura. Acho que o Brasil é isso, né? Tipo, eu lembro que minha mãe gostava de Enya. Tipo, eu fui ouvir, tipo... Meu, eu ouvi Virguloides quando era criança. Eu ouvi, tipo... Pô, sei lá, eu vi tanta música diferente assim que são fases, né? O primeiro show que eu fui na minha vida foi no Mamonas Assassinas. Eu tava no ombro do meu irmão, foi um show de graça lá no interior de São Paulo. E meu irmão me colocou no ombro dele, meu irmão é grandão, me colocou no ombro dele, eu vi o show, tipo, meio que de camarote, assim. Então eu já pirei naquele lance do rock and roll, assim. Eu acho que isso tudo, né? Lógico que eu não entendi a mensagem, nada daquilo, mas eu acho que a atitude de ser um lance meio... do rock ser chocante e tal, acho que o punk traz isso, né? De querer expor, chocar e fazer o contraponto e fazer as pessoas pensarem, né? Então, acho que tudo isso vai influenciando a gente. Em algum momento a gente encontra bandas como Cólera, a gente encontra bandas como Agrotóxico, que são mais do punk, hardcore, que traz uma mensagem mais contundente em português e tal. E aí a gente vai encontrando o nosso caminho da asfixia de tentar fazer essa mistura toda, né? É isso aí, ó. É legal que você falou do Léo. Eu até ia falar que o Léo não tá aí, né? Mas que tem ele também, importante a gente falar. E aí eu até brinquei um pouquinho antes da gente abrir pro pessoal, falando, cadê o Léo? Você falou, ele tá dirigindo caminhão. Aí eu falei, Kombi, ele não dirige? Aí eu queria, Caneda, que você contasse um pouquinho essa história dessa Kombi que é muito presente aí na vida de vocês, né? É ainda presente? É ainda, tá aqui, tá na frente de casa aqui. Tá faltando o Jaya também. O Jaya, esse mano aqui, Ah, ó. sim. Aqui, ó. O Aham. Jaya, ele é tipo um integrante quase que fixo da banda, assim. Ele não decidiu se ele entrou pra banda ainda ou não. Ele toca em tanta banda que às vezes ele não pode ir, mas geralmente nos últimos shows eu acho que ele tem estado em assim 99% dos shows. Já é Uhum. saxofonista de Alagoas. E aí se você perguntar pra ele, ele tocava em banda de reggae, ele tocou no Vibrações, tocou no Tequila Bomb, Favela Soul, que são bandas lá de Maceió que são mais nessa área mais nessa vertente do raga, do reggae. Que Então, legal. pô, aí fechou o caldeirão cultural, assim. É. No show do Maravilhoso. Sesc, o Hadukers que você viu, ele tava lá com a gente. É. Ou seja, E se alguém te perguntar qual é o estilo da asfixia social, você fala rock progressivo. Pronto. É. Tá bom, né? Uma Rock mistura, brasileiro. né? rock alternativo, talvez, né? Alternativo, Louco. progressivo. Mas é doido isso, porque na Europa, Adri, as pessoas tendem a não tentar rotular muito. Elas veem como uma banda brasileira Uhum. e rock Então, brasileiro. mas aí Mas vocês vão lá e tocam no Rebellion Festival, que é um dos maiores festivais punk do mundo. Aí a gente fala, rock brasileiro. eu acho que o punk é mais a atitude, saca? Então Sim. a sonoridade da asfixia não é tão punk rock quanto já foi um dia, porque ela mistura Uhum. muito, mas a atitude, acho que as letras e o que a gente leva como mensagem antifascista, enfim, o próprio ativismo social, a gente está sempre envolvido com os lances, né, do Centro Cultural Sabotagem, ou fazendo as ações, assim, enfim, que refletem nas nossas letras e tentam repor para a sociedade um pouco do que a gente fala. Acho que isso tudo faz parte desse lance do faça você mesmo, do punk, e que tem a ver muito com o hip hop também pra gente. Mas Sim. você falou da Kombi, Dri. A Kombi é um lance que tem uma história já, tipo, de 10 anos na banda, assim. A gente, né, tipo, precisava produzir nossos shows, não tinha como levar tanto equipamento mais, que a gente foi, né, cada vez mais tendo que levar mais equipamentos, mais gente e tal. E aí, em algum momento, a gente pegou uma Kombi de uma igreja, era uma igreja evangélica de São Bernardo, assim, o cara tava vendendo ela muito barato. Aí eu, tipo, vendi um carro que eu tinha, comprei a Kombi, e a gente começou a rodar com ela. Aí a gente foi melhorando ela e tal, e a gente já viajou bastante com ela. Então, assim, pô,
interior de São Paulo, Bahia, sei lá, a gente já rodou bastante com essa Shows Kombi com por aí. blog agora, a gente fez tudo de Kombi. A gente fez uns shows com o blog Sério? agora. Meu, que vocês foram até a Bahia com essa Kombi? Então, eu fui pra Bahia com essa Kombi aí, mas a banda já viajou, tipo, mano, bastante com essa Kombi também pelo interior de São Paulo, Minas e tal. A gente já rodou Ô, bastante. meninos, e assim, vocês também têm aí no histórico da banda essas turnês internacionais, né? O que a gente fica muito orgulhoso quando a gente vê a música brasileira indo para vários países, como vocês costumam ir. No momento da exibição desse programa, provavelmente vocês estarão na Europa, né? Estão na Europa. E, e isso também é uma influência, né, para vocês, assim, na hora de fazer letras, porque vem isso que vocês falaram agora aí no começo, né, que essas questões é, políticas e crises e etc. são mundiais, né? E isso também reflete na letra de vocês, essas passagens de vocês por esses países. Com certeza, acho que até questões ambientais, Dri, porque, assim, e são coisas que impactam o mundo inteiro, né? Então a gente vê essas tragédias ambientais acontecendo não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, e são muito parecidas, o que as pessoas estão vivendo é muito Uhum. parecido. E ao mesmo tempo isso, né, que a nossa sociedade está se esgotando com relação a se esgotando e se renovando e tendo que se reinventar com relação à questão da, né, tipo da troca da mão de obra humana pela tecnologia e como a gente está se relacionando com a tecnologia, a questão tipo, né, das bolhas que passaram a existir no mundo cada vez mais fechadas, das pessoas, de certos grupos viverem isolados e outros grupos viverem à mercê de tantos desastres, tanto naturais quanto da sociedade. Então acho que isso tudo incomoda e atinge o mundo inteiro, né? Não é só no Brasil que a gente tem esses problemas, a América Latina inteira tem problemas parecidos, e se a gente for para a África a gente tem problemas parecidos, e na Europa a gente tem problemas que são um pouco diferentes, porque a sociedade lá é mais rica, né, por vários motivos, mas mais organizada, e ao mesmo tempo que também muita gente tendo subemprego, né? Não é só um problema do Brasil, tem muita gente vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, vivendo ilegalmente na Europa, tentando acessar aquela sociedade, né? Tentando ter um pouco mais de acesso. Então, é legal, a gente enquanto banda latina, quando a gente vai para esses lugares, a gente é recebido como uma banda diferente, a gente não é europeu, a gente não é... A gente é do Brasil e as pessoas se identificam com esse lance, principalmente os latinos. E assim, a gente tem que falar também que os europeus, muitos se preocupam com essas questões também. Então, não é Uhum. porque tipo, assim, a Alemanha tem um histórico nazista que todos os alemães são nazistas, entendeu? Então, assim, a gente vai fazer show na Alemanha agora e a gente tem uma cena antifascista muito forte, inclusive que faz enfrentamento com pequenos grupos neonazistas que existem na Alemanha. Então, a gente tem que colocar isso, né? Tipo, não é porque os Estados Unidos é visto pela grande mídia como um país tipo, né, perfeito, maravilhoso, de riqueza, que não existe pobreza, não existe uma população enorme morando na rua, não existe uma Cracolândia enorme em Los Angeles, não existe uma comunidade enorme de imigrantes que estão à parte da lei, né, que não acessam os mesmos recursos que os americanos que já estão estabilizados, né, que já são mais estáveis. Então, acho que tudo isso, toda essa vivência da gente ter ido para Cuba, foi em 2015, a gente ter ido para, sei lá, tipo, ter viajado à Europa, tal, ter conhecido vários países de diferentes realidades na Europa, isso tudo influencia a gente enquanto banda para compor mais e estar discutindo esses temas, né? Que até o próprio público de lá espera isso da gente. Isso que também incentivou vocês a escreverem as letras em vários idiomas também? Porque esse álbum, assim, ele tem faixas em português, faixas em inglês, né? Esse disco está majoritariamente em inglês, Dri. Uhum. Esse disco aqui tá no 95% em inglês, né? A gente colocou uma música em português para não sair, né, tipo, entregar alguma coisa pro Brasil, assim, Sim. né? Que é a nossa língua mãe, né? E fala o restante que eu tô nervoso. Ah, não tem problema. Então, André, Ah, assim, o lance do disco novo, ele tá em inglês justamente por todas essas questões que a gente, né,
viu lá e a gente abrindo uma porta lá em festivais, em lugares para poder tocar, a gente quis se comunicar com o mundo também, sabe? Tipo, a gente tem 2 discos em português, praticamente, né, que são 90% em português e que tinha uma coisa ou outra em outro idioma já. Então a gente antes tinha, os 2 primeiros discos da Asfixia tem esse lance já de ter um pé em outro idioma, no espanhol, no inglês e tal, mas ele é 99% em português, tanto que muita gente talvez nem tenha percebido muito isso, mas quando a gente vai para lá e a gente volta de Cuba e a gente volta tipo da Europa, 2 turnês e tal, essa é a terceira, e as pessoas pedem para entender melhor, as pessoas pedem para a gente se comunicar melhor, a gente começou a adaptar até as letras do disco antigo em inglês, um refrão ou outro, o jeito de se comunicar entre as músicas, a gente começou a fazer isso já no disco antigo, né? Durante as apresentações ao vivo. E aí, quando a gente surge com a letra de Planets Alive, que ela foi escrita pelo nosso produtor, Luiz, a ideia inicial, que o planeta está vivo, o planeta, né, que está sendo agredido, ao mesmo tempo ele vai devolver isso para a gente de certa forma, né? Então, tipo assim, essas crises ambientais que a gente está causando, o planeta vai devolver isso pra gente, né? E aí ele escreveu Planets Alive e isso aí foi gerando várias ideias. Então, nesse disco novo, a gente tem 8 músicas, 6 são em inglês, uma instrumental e uma em português, que é a Vai Vendo. Escuta, e vocês fizeram também um videoclipe muito legal, que eu adorei, eu até perguntei se foi feito aí nesse cenário, vocês já me disseram que não, do Electromagnetic, que adorei, achei muito, muito bom, muito forte também. Contem um pouco desse processo aí do videoclipe. E você tá todo orgulhoso dele, né? Que eu sei. A gente tá orgulhoso desse videoclipe. Esse videoclipe foi o seguinte, a gente sentou e falou assim, pô, pessoal, vamos fazer um videoclipe novo. O que a gente vai fazer? Aí né, nesse pensamento, a gente pegou essa música por ela ter uma letra mais, tipo, vamos dizer, mais descontraída, né? Vamos dizer assim. Porém, a mensagem é uma mensagem muito séria. Porém, ela é mais descontraída. Aí a gente falou assim, vamos fazer os personagens, né? Aí ele fez um personagem dele, aí ele fez um personagem que ele é um pastor caindo. E eu fiz uma mulher, uma velha, uma senhora, né? Meio que brigando com a TV no clipe lá. Tá legal pra caramba o clipe. Mas o clipe fala sobre esse lance das frequências eletromagnéticas também, que no dia a dia estão por aí, né? No ambiente. Então, assim, rádio, televisão, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo com a tecnologia, e a gente, muitas vezes, não percebe, né, que essas frequências estão por aí e elas estão ali. Né? Então, tipo, começou como uma coisa assim, durante a pandemia, a gente aqui em casa dava pra ouvir um zumbido. E eu achava que era meu ouvido morrendo, saca? Sabe aquele barulhinho? Lá no aquele. Aí eu falei, mano, que estranho e tal. E minha esposa ouvia também. E aí eu fiquei encanado com aquilo. Que ela falou isso aí. E aí eu peguei o analisador de espectro, que é um aplicativo que eu tenho no celular aqui, que, né, tem gente que tem ele analógico, mas tem digital hoje em dia também. Ele capta o ruído e ele te fala assim, ó, tal frequência está sendo emitida, né? Ele fala exatamente a frequência que tá rolando ali. Técnico de som usa para passar o som, não sei se você já viu. A galera chega assim, tipo, tem tal frequência apitando, se o cara não sabe de ouvido, ele usa ali, é uma facilidade que existe, né? O analisador de espectro é usado para fazer mixagem, cortar grave, cortar agudo e tal. E aí eu peguei esse aparelho, liguei ele e tava lá em 14.800 Hz, uma frequência bem alta sendo emitida aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui, bem aguda, tipo, e muito alto o volume, assim. Ela destoava muito, assim, era um apito. Eu falei, caramba, que estranho. Talvez seja um alarme de alguma empresa aqui perto e tal. E eu comecei a procurar isso na cidade. E aí eu vi que tava rolando na cidade inteira esse apito. Tipo, na Zona Sul de São Paulo inteira, assim, tipo, você rodava. E aí eu liguei para um amigo meu no Rio de Janeiro e falei, velho, baixa o aplicativo aí, cara, e vê se tá rolando aí. Ele falou, não, aqui não rola. Aí, na sequência, a gente, depois da pandemia, foi tocar no Rio de Janeiro, eu verifiquei lá, não tava rolando. Mas aqui rolou um tempo, agora sumiu. Esse apito não... E, assim, eu não sei se era uma frequência, tipo, da energia elétrica, tipo, da rede elétrica, né? Na época, ou se eles estavam emitindo esse apito por algum motivo. Eu comecei a ler muito a respeito. Então, aí eu fui descobrir que, sei lá, tipo, em alguns países, para os jovens não ficarem na praça após determinado horário, eles colocam esses alarmes sonoros para incomodar as pessoas, dar dor de cabeça e elas irem para casa. Nossa. Então, tipo, na Austrália tem uma lei sobre isso, em alguns países já
eles usam isso como não é nenhuma arma, mas é Manipulação. um recurso para manipular as pessoas mesmo, né? Para induzir as pessoas a, sei lá, sentir dor de cabeça, ir para casa e tal. Eu falei, caramba, mano, então a gente tava ouvindo isso aqui durante a pandemia, vai saber se não era uma parada assim, para as pessoas ficarem realmente em casa e tal, não sei o quê, mas poderia ser da energia elétrica também, poderia ser um equipamento que ligaram para, sei lá, limpar o ambiente, não sei dizer. Você nunca descobriu de onde vinha? Nunca descobri. Eu sei que Não. essa frequência realmente existia, não era só eu que ouvia. Eu conseguia ver aqui no analisador de espectro que ela existia. E onde eu não ouvia ela mesmo era dentro do estúdio, tipo, porque eu tava tipo, bem trancado, isolado, e a frequência baixava. Eu ainda ouvia, mas ela baixava muito assim, o volume dela. E aí a gente escreveu essa música eletromagnética justamente para falar sobre essas frequências que estão por aí e que a gente muitas vezes não dá atenção aqui. Acho que é importante discutir isso. Lógico que eu não tenho aqui nenhuma prova científica para dizer que era realmente uma questão de né, sendo usada para controle social, mas existe essa possibilidade. Já existem lugares que usam isso para, né, sei lá, fazer os jovens voltarem para casa mais cedo. E os adultos não ouvem tão bem os agudos, né? São mais os jovens que ouvem, os bebês ouvem. Então, né, eu tenho uma filha pequenininha, eu fiquei pensando, né, como isso incomoda. Então, às vezes, tipo, uma criança tá chorando, a gente não sabe por quê. Às vezes é uma coisa assim, é como um cachorrinho, né, que tem uma audição muito sensível, né? Que loucura, então a né? gente fez a música eletromagnética justamente para falar sobre esse tema também que a gente nunca, né, presenciou alguém falando, e eu acho que é importante a gente discutir essas novas tecnologias e como elas interferem na nossa vida, né? Sem dúvida, impacta, né? Como você disse, da criancinha. Às vezes a gente vê uma criança chorando, quando que você vai imaginar? Mas se incomoda um adulto, imagina a criança, né? Escuta, voltando a falar um pouco da turnê. Vocês vão passar por Alemanha, Holanda, Inglaterra. De todos esses lugares que vocês já foram e vão novamente, tem um que a receptividade é diferente ou todos têm a mesma sintonia, assim, todo mundo recebe vocês muito bem? Ou tem um que vocês falam, queremos voltar? É diferente, assim, em cada lugar. Os manos estão indo pela primeira vez, né, com Asfixia. Mas é diferente, assim, da minha visão. Na Alemanha tem uma cena punk bem forte. Então, assim, os lugares mais punk hardcore que a gente toca são bem energéticos, assim, calorosos. Na Holanda, eles fazem muita festa de rua também. A gente toca num festival, inclusive, que é tipo um grande festival na rua, assim, com vários palcos, delícia. uma cidade inteira envolvida. E assim, também tem uma galera bem envolvida com ativismo e tal, na Holanda. Na Inglaterra, rola um lance mais festa, assim, que a gente presenciou, né? Tem um lance do punk, mas eu acho que na Alemanha os punks são mais ativos nesse lance do envolvimento com questões sociais. Na Inglaterra é um lance mais de festa mesmo, pra gente, pelo menos que a gente vivenciou. E acho que Portugal é um lugar que recebe a gente muito bem por causa da questão do idioma, tal. Tem essa proximidade com a gente, sempre foi muito... Todos os lugares a gente sempre foi muito bem recebido, mas são pontos diferentes, assim, né? Cada povo tem um jeito de receber, né? Tipo, em Cuba a gente foi recebido de um jeito totalmente mais próximo de como a gente é aqui no Brasil, né? Com música, com risada e tal. Acho que cada lugar tem o seu jeito, assim. Isso é massa, isso é... Muito bom. Escuta, você viu, né, Tico? Ó, ele falou de vários lugares punks, então a gente ainda não chegou ainda a uma definição dos asfixia. Até o programa a gente vai falar. A definição é aquela lá que eu falei, né? É um rock alternativo. É isso, é isso. Não precisa, eu tô brincando, assim, não precisa ter definição, né? Que eu fico enchendo. É coisa de jornalista. Todos os povos, né? Mas eu acho que... ver por esse lado, acho que não tá tem errado, Dri, dizer que é uma banda punk. Porque a gente convive muito com a cena punk. Então, assim, a gente Sem tá dúvida, diretamente envolvido com a cena punk. A gente faz festival punk, a gente, né, as bandas que a gente mais colabora, que são as bandas mais, assim, próximas da gente, são bandas punks ou grupos de rap. Então, assim, acho que pela questão do hip hop no Brasil ter sempre se preocupado com essas questões sociais, com a questão
né, de como a letra pode influenciar na vida das pessoas, inclusive pra gente, foi a nossa escola. Eu acho que o punk e o hip hop são dois elementos que são, assim, Sim, não é apenas muito forte, né? sonoros, mas são a identidade da banda. É, atitude. Eu tô brincando, viu, gente? Não é uma, assim, é uma brincadeira, assim, mas É é legal, coisa. Porque verdade. muita gente pergunta pra gente, nem a gente sabe muitas vezes definir. Não. Então, assim, é legal que, assim, ó, por exemplo, na Holanda o cara colocou lá, é, banda brasileira Fusion Rock. Ele colocou lá, né? O Rockfield. Aí, aí tem um lugar na Inglaterra lá que colocaram assim, funk punk. Legal. É legal isso. Aqui no interior de São Paulo eles colocaram assim, ska punk. E é legal que a gente tá com um arsenal de músicas novas, Bem antigas. Então a gente, tipo diferente. assim, a gente fez um show com o GOG, a gente fez um show mais na pegada do rap, hip hop, reggae, assim, e ficou foda. A primeira vez que eu vi vocês foi num show com o MV Bill. Aí eu Certo. falava, mas lá no Parque Ana Brandão, em Santo André. Legal. 2018. E Que massa. aí eu falei, isso não é só rap. Enfim, mas é muito legal, é bom, tá tudo certo, né? Da hora. Gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso papo. É sempre um prazer conversar com você, Caneda. Você sabe que eu acompanho a banda, gosto muito, fico feliz aí da nova formação, né? Tá saindo já com álbum, tá indo para Europa. Então quero desejar para vocês boa sorte aí nessa jornada. Dizer que a TV Cultura tá aqui à disposição, sempre que tiver novidades. E agradecer por esse papo. Pô, a gente que A agradece. gente que agradece aí o papo. A gente que fica feliz, Dri, de ter você. Você é uma pessoa que sempre se importa muito com tudo que tá acontecendo e tal. Então a gente agradece de coração. Tem tanta banda boa brasileira, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, música tal morreu, música tal Fica. acabou. E Porque assim, essa galera. se o pessoal assistir o seu programa, já vai descobrir um monte de coisa legal, coisa nova e tal. Então, A gente vive num país cheio de, como vocês mesmos falaram, de sonoridade, o integrante, que o pai é sanfoneiro, né? Eu acho que a gente tem uma riqueza de gêneros e ritmos e música que não vai acabar nunca, ainda bem, graças a Deus, né? Por isso que com esse programa certeza. chama Mistura Cultural. Ah, então a Pra gente tá no gente programa, poder... a gente tá no programa certo. Tá no Agora, quando programa certo. perguntarem pra gente, a gente já pode falar que é uma mistura cultural, porque eu asfixia realmente é Aí, mais ou menos isso. achamos. Asfixia é uma mistura cultural. É Não vem isso. não, hein? Ó, não vem não que esse nome é meu. A gente adotou primeiro da rua pra rua. É muito legal. Sim, da rua pra rua. E a rua. Então, o da rua pra rua era justamente essa ideia, né? O primeiro disco da banda, vamos lançar mistura de punk, reggae, música brasileira, rock, ska, dub, enfim. O que a gente faz? Pô, da rua pra rua. Porque a gente estava envolvido justamente com a cena da cultura de rua mesmo. Então, fazendo show na rua, participando de batalha de MC, participando de, enfim, show de reggae na rua, sound system, ocupação, né? Então, a gente estava participando disso. Naquele momento foi o que a gente teve como ideia, assim. Então, durante muito tempo, a gente usava essa ideia do da rua pra rua como identidade sonora, assim. Depois a gente lançou o sistema de soma, que era o sistema de som, mas ao mesmo tempo somando não só na ideia musical, mas somando na prática mesmo, tipo com os coletivos culturais que a gente faz parte e tal. E aí depois vem o Sangrando no Sol, que acho que é essa transição da banda, assim, tipo, de ter feito tanta coisa aqui no Brasil e hoje tá podendo pisar lá fora e sendo tão bem recebida. E a gente tá levando essa mensagem também, que a gente falou, não vamos pra agradar só, né? Vamos pra falar o que a gente pensa mesmo. É isso. É isso. Nós somos o maior representante das nossas ideias, né? Como diz o Kylie J, nós somos o maior representante dos nossos sonhos, né? Então, acho que é o Sérgio Vaz que fala isso, né? Então, na face da Terra, se tem alguém que representa os nossos sonhos, somos nós mesmos, né? Então, vamos Muito embora. bom. A gente tá embarcando pra, enfim, conhecer muita gente lá e a gente espera que o pessoal que esteja sintonizado aí possa chegar junto, seguir as bandas e tal, seguir o Asfixia, colar É com a isso gente aí aí. nos shows. Isso. É isso, meninos. Muito obrigada. Façam uma linda jornada por aí. Depois a gente
conversa de novo e sempre o Mistura vai estar aqui para vocês, tá bom? Beijão, Com Dri. certeza, Obrigado. valeu. Valeu. Fica muito feliz. Eu queria que você escolhesse as músicas que representam a história da banda. Importante. Deixa eu pensar. Acho que da rua pra rua. É, porque eu falo por questão de gravação, de qualidade, do que vai ser divulgado e tal, por exemplo. Entendi. Enfim, eu já sei o que falar. Posso responder? Pode. Eu acho que assim, músicas que representam bastante o Asfixia são Tiro no Escuro, Asfixia Social MV Bill, Revelação, que é do nosso disco Sistema de Soma. Então, o nome da música é Revelação. E Vai Vendo, em português. São 3 músicas que representam bastante assim, a história da banda, que eu acho que tem toda essa mistura. E do disco novo eu indicaria para o pessoal ouvir Electromagnetic, que é a primeira faixa do disco novo, Traffic Lights, que é a faixa 3, e Bleeding in the Sun. Bleeding in the Sun, Sangrando no Sol, Metal. que é o nome do disco aqui. Aê, muito bom. Gente, obrigada, tá? Dri, Caneda, obrigado a você. boa viagem aí pra vocês. Você sabe que, tô sempre por aqui ou lá, onde eu estiver. Você sabe que é nóis. A gente não tem show em São Paulo antes da turnê, mas na volta a gente vai fazer alguns Na shows. volta eu vou. Obrigada, viu, Beleza. gente? Beijão. Obrigado, Dri. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado Até aí. mais. Valeu. Mais. Beijo.